Em 1945 eu nasci, com 12 anos de idade, vim pintar um banco. O senhor Augusto Kupflash, que era presbítero e líder aqui da comunidade, tinha um banco para ser pintado, um banco, um balanço. E Gessé Alberto Bloch e eu, 12 para 13 anos, viemos pintar o banco aqui. E já abrimos lata de tinta e pincel, e ele era professor da escola técnica. Ele disse, não, pare tudo, primeiro tem que lixar, depois preparar, depois ver o furinho. Nós levamos um dia inteiro só para preparar a madeira, depois aí pintamos de vermelho. Foi a primeira experiência. Depois, a experiência de nascimento da congregação, lá nos idos tempos do reverendo Luiz Lenz de Araújo César. Mamãe nasceu em 1915. E a reunião aqui embaixo de uma árvore com o Luiz César, que tem uma fotografia histórica, eles vinham da central até aqui. Aqui chamava-se Campo dos Ingleses, os ingleses jogavam golfe. E a dona Florência Rodebar era organista. O órgão ficava na casa de Bruno Silva, aqui na esquina, muito amigo de papai. Papai e ele traziam o órgão para ser tocado pela dona Florência. Dona Florência era inglesa, tataravó do Gerson Foltran, nosso grande amigo. E ela era muito criticada pelos ingleses, porque os ingleses vinham até jogar golfe de gravata. E como é que uma inglesa fica aí no meio do campo tocando órgão? O órgão de pedal é interessante. Então essa nossa ligação com a comunidade é muito antiga. É no tempo de papai e mamãe jovem, e essa congregação deve ter começado na casa de minha avó, que tinha uma chácara aqui na Vila Isabel. Vila Isabel, muito querido, reverendo Oswaldo. Então aqui foi o nosso... Quando eu vim para cá, oficialmente transferido, foi na mão de Eucias Alves de Melo. Grande amigo, sócio, nós éramos sócios. Tínhamos 7 sócios, a Cetides Azevedo da Silva, que foi pastor, e Eucias Alves de Melo. E ele me trouxe, tão logo eu passei no vestibular. Fiz um vestibular de Direito, e ele diz, olha, Luiz, eu preciso te apresentar para a comunidade. Então viemos num Austin que ele tinha, depois foi meu esse carro, e paramos aqui na frente, um frio, e ele na porta diz, eu quero apresentar aqui o meu sócio, meu amigo, Luiz Carlos Vieira. E o pessoal estava ensaiando o coro, parou de ensaiar e olharam para mim. E eu disse, é muito prazer, eu estou às ordens e tal. E tinha uma pessoa lá que olhou diferente para mim, e foi minha esposa e a mãe dos meus 3 primeiros filhos. Então, aí fiquei por aqui, e essa igreja demorou muito para ser organizada por falta de homem. A família Trevisan era numerosa, mas não tinha homem para ser oficial, para ser diácono e ser presbítero. Então, na primeira oportunidade, eles conseguiram, num primeiro mandato, Augusto Kupflash, José Svoboda, Mariano Rodrigues do Carmo, Mariano Freitas Cruzeiro, era vizinho aqui, era da igreja metodista. Veio no último culto do ano retrasado, depois faleceu. Mariano e Dona Esther. Eles vieram para compor o conselho. E dali a pouco surgiu com o Acetides, o Eucias saiu, veio o Acetides. E o Acetides, numa eleição, nos elegeram presbítero, isso em 66. Já fui para o presbitério e éramos juntos com Hermes Carneiro Lobo e Eugênio de Araújo Bueno. Esses dias estava uma neta do seu Eugênio, grandes amigos. Fizemos uma boa formação de conselho. Os diáconos eram o Tércio Camargo e Pedroso, Vaelson Pedroso, marido da dona Marli, que foi diretora da escola onde Juarez Marcondes teve as primeiras letras. Aqui, ó, nos fosse uma escola primária. Na época da construção nós acompanhamos de longe, porque foi na primeira gestão de Rafael Greca. E Rafael Greca viu a situação do templo, já precisava de restauro. Em certo momento ajudei a pintar o templo, em 1900 e pouco. Então eles desmancharam o templo, está no Bosque do Alemão, esse templo, por causa da acústica dele. Hoje se apresentam muitos recitais, muita coisa lá no Parque do Alemão. E aqui eles convidaram um grande amigo, Léo Lindsmayer. O Léo Lindsmayer, a irmã dele, nós visitamos permanentemente aqui,
a doutora Margaridinha Lins Maia, pessoa da família, desde a falecida esposa, falecida irmã. E o Lins Maia tem uma folha de profissão muito importante. Ele foi secretário de Viação e Obras Públicas no governo de Bento Munhoz da Rocha. E ele construiu a maioria das caixas dos reservatórios de água do Paraná. Então, em São José dos Pinhais, a caixa d'água tem formato de uma asa de avião. Em São Mateus do Sul, é uma cuia de chimarrão. Então, convivemos com ele, e ele foi num concílio mundial de igrejas luterano, e ele foi num concílio mundial de igrejas. Eu estive no retorno, ele discorrendo sobre a participação dele lá no concílio mundial de igrejas. Gente da melhor amizade, cristão, desde o nascimento. Uma das tristezas que marcou a minha pessoa, principalmente, foi seu Abílio. Seu Abílio, um homem que pintava paredes, ele foi contratado para pintar a igreja. E como é que vai, seu Abílio? Não vai, seu Abílio? Ele morava nos fundos da casa do João Molepes. O João Molepes foi o nosso barbeiro, cabeleireiro por muitos anos. E a dona Eutália, chamava-se Nena, era Trevisan, ela também cuidava aqui muito, líder da SAF, secretariava as atas de reuniões. E o seu Abílio, com a família toda, morava nos fundos. Tinha lá uma dependência e eles moravam lá. E um dia o seu Abílio, numa depressão severa, ele pediu para o filho ir ao posto de gasolina do Tissot, que ficava ali na frente, e pediu para trazer uma porção de gasolina. E ele derramou gasolina sobre o seu corpo e se incendiou. Fui visitar seu Abílio num hospital de queimados antes do hospital evangélico, que foi na rua Dr. Muricy, na última quadra à esquerda, e era um primo de papai que cuidava lá, Raul Bley. Eu fui, me apresentei, eles, não, ele está ali. Eu fui, ele estava sedado, mas ainda pude pôr a mão na cabeça dele, dizer algumas palavras, e o doutor Raul disse para nós, ele não tem chance de sobrevivência. E ali ficou o seu Abílio. Então, para a gente sentir que a participação, às vezes não é dominical, a nossa participação de cristãos e de irmãos deve ser permanente. Tem lá hoje uma corrente de telefonemas, hoje com a comunicação que está aí, é muito fácil se comunicar, mas não deixem de ligar para o irmão, porque o irmão às vezes está numa dificuldade e a gente não percebe, isola. A igreja é tudo na minha vida. Fui batizado por Parísio Cidade, e a igreja presbiteriana acolheu papai. Papai ficou órfão com 1 ano e meio, e o irmão dele tinha 4 anos mais, Lauro. E deram a igreja presbiteriana. Minha avó, Isaura Bley, ela foi alcançada pelo evangelho por uma senhora chamada Cezinanda. Cezinanda foi empregada doméstica do doutor Vitor do Amaral. Trabalhou no Vitor do Amaral há anos, e ela era amiga de vovó, se conheceram na rua. Um dia ela passa na casa de vovó e diz, dona Isaura, vamos à igreja hoje, vamos ao culto. E a minha avó foi, tempo de Luiz César, e lá ficou, e a missão descobriu a família que era carente. Minha avó tinha dificuldades financeiras e trouxeram os dois para dar educação. E nesta educação, papai, com a bênção de Deus, fez uma carreira de farmácia, formou-se em 37, em 53 formou em Direito, fez uma carreira bonita na polícia, foi delegado de polícia de carreira, foi o primeiro diretor da Polícia Civil no Paraná e foi o primeiro juiz federal do Paraná. Esses dias, dia 8 de agosto, estivemos em Brasília recebendo uma homenagem em nome da família, o reverendo Juarez, o Zeca, Marúcia, minha esposa, e estivemos lá recebendo porque dos 71 juízes federais, nos 50 anos da Justiça Federal, papai era um deles. Isso foi muito importante para nós. E papai é uma generosidade muito grande. Quando nem Elisete, minha irmã, e nem eu tínhamos casa, lá em 1962, 63, papai doou a propriedade que foi
sede do lar Hermínia Schroeder durante 50, 40 anos. Agasalhava lá naquele tempo 26 pessoas, 26 crianças. Hoje é o estacionamento do Toscana. O Toscana ficou com aquilo, nós éramos fundação nesse tempo, e ele construiu toda a instalação lá de Colombo, com capacidade para 64 crianças, um refeitório e uma biblioteca. Isso tudo, e dando mais alimento para as crianças por 10 anos. Viabilizou a assistência social da igreja. Então, dali para frente, a nossa participação como presbíteros aqui no presbitério, depois lá na igreja central, diácono, presbítero. E um dia o reverendo Oswaldo olhou para nós: olha, você tem carreira, você tem que ir para frente. Não, eu vou fazer, mas eu trabalhava mais de 12 horas por dia. Fui advogado da Federação das Indústrias 38 anos. E eu fui o negociador de negociação coletiva de trabalho mais velho do Brasil. Ninguém foi tanto tempo, porque cansa, né? Eu era criança quando entrei, então aguentei todo esse tempo. E essa nossa participação depois nos levou para o Tribunal do Trabalho. Tenho 10 anos de bênção no Tribunal do Trabalho. E isso tudo, eu disse: olha, eu vou fazer o curso, mas não sei o que daí para frente. Então, trabalhava 12 a 13 horas por dia e não tive, nos últimos 18 meses, não tive uma falta no seminário. E a ficha do seminário está aí. Mas não é por isso que a gente não tem que estudar diariamente. Hoje eu levanto muito cedo de madrugada e já leio quase 30 devocionários, estudo a palavra diariamente. A palavra para nós é o nosso alimento, para nós podermos tomar um rumo e nos submeter à vontade do Pai. Se não conhecer a vontade, não temos possibilidade de prosseguir. Então a igreja presbiteriana, em todos os seus níveis, há uns 2 anos atrás estivemos lá em Brasília recebendo o nosso título de pastor jubilado. Estava todos os jovens daquele tempo, né, de 70 anos para frente, estavam lá. Sou jubilado da Ordem dos Advogados, não pago mais nada, porque eles jubilam depois de 40 anos quem tem ficha limpa, e graças a Deus até agora ninguém reclamou da minha profissão. Mas esta é uma vida muito importante de família, a família está aí toda integrada na igreja, para a glória do Pai do céu. Espero que o futuro da igreja, hoje o conselho, o seu pastor, a assembleia da igreja tem toda uma visão de passado. Essa igreja caminhou muito durante todo esse tempo, foi muito abençoada, e com base nestes dados, dizia o Elias Abrão, falecido, tinha uma visão do evangelho muito própria. Ele dizia para nós que quem não na igreja ou na história não considera o passado, não tem rumo para o futuro. Então a nossa sugestão, que nós podemos deixar de testemunho, é que o passado para quem está na liderança é tão importante para saber efetivamente o passado legítimo. Eu tinha um amigo, Lauro Ribas Linhares, dizendo que quando o historiador do Paraná oficial, que era o Davi Carneiro, falecesse, aí ia se contar a verdadeira história do Paraná. Então existem versões aí que é bom dar uma filtrada, mas que as bênçãos, o sustento, o provimento que veio do Pai do céu, não tenho dúvida que as pessoas que por aqui passaram e que passarão ficarão muito alegres de estarem trabalhando no reino.